Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Rubem Lima falando aqui. Eu sou o Lucas e nesse vídeo a gente vai conversar sobre a importância de investir em ações ou fundos imobiliários que pagam dividendos. Tudo logo após a vinheta. Podemos dizer que esse tem sido o tempo dos fundos imobiliários, dos dividendos, a bolsa batendo seus recordes de acionistas, investidores, o próprio índice da B3 crescendo, já passou dos 100 mil, quase bateu 140 mil aí, né? Então você já sabe todos esses termos. E por que essa importância tão grande dos dividendos? Porque a gente está falando aqui de renda variável. Renda variável o quê? Ela varia. Simples assim. Então eu comprei uma ação, comprei um fundo, hoje ele está um preço, amanhã ele está outro. Ele pode estar valorizado ou desvalorizado. Não vou falar aqui o que está causando essa desvalorização, mas você pode encontrar cenários assim. Fundos imobiliários desvalorizados, ações desvalorizadas. E aqui entra a importância de investir nesses tipos de ativos que pagam dividendos. Isso você pode pensar também em fundos imobiliários, como aluguéis também. Então, quando eu recebo esse recurso financeiro, ele me ajuda. Legal. Diferente das ações, né, que é muito mais volátil, as empresas, os fundos imobiliários, eles variam um pouco, né? Algumas empresas nas ações pagam lá também dividendos, mas umas são mensais, trienais, semestrais e até anuais. Mas os dividendos aqui nos fundos imobiliários tendem a cair todos os meses, a cada 30 dias. Faça chuva, faça sol, você vai ter seu dividendo, claro que na proporção de cotas que você comprou. Qual é a importância, pessoal, que eu quero trazer aqui, a gente quer conversar? É porque é a questão da renda variável mesmo. Então eu tomo uma empresa, eu investi numa empresa que paga dividendos. Porque ela pode desvalorizar. Mas se ela desvalorizar, eu não preciso ficar desesperado. Eu não preciso ficar desesperado. Lógico, eu preciso entender qual é o cenário e como anda aquela empresa, mas se for que dependendo do tipo de cenário, ela vai continuar pagando dividendos. Eu tenho uma empresa que, não empresa, de uma forma geral a bolsa caiu, mas aquela empresa ela pode continuar sendo a mesma. De repente, os fundos imobiliários estão em baixa, mas aquilo, o fundo imobiliário em si, ele continua sólido. Então, dependendo do cenário, e aí eu continuo recebendo esses dividendos. Então ele me ajuda o quê? O dividendo me ajuda a manter a calma. O valor que eu recebo mensalmente, ele pode diminuir? É claro que ele pode diminuir, mas ele me ajuda a ter uma calma na tomada de decisão. Eu não fico desesperado. Então, se eu invisto numa empresa que não paga dividendos e ela vai pro vermelho na minha carteira e eu olho lá e falo lá, pô, caramba, vou ter que vender tudo, o que aconteceu? Tô pobre, meu dinheiro investi tão pouquinho e não tenho mais nada. Essa é a questão. Então, se eu recebo dividendos, eu sei que naquele mês, no próximo ou no outro, eu vou estar recebendo esse recurso que, dependendo da quantidade que eu tenha, ele vai me ser muito útil. E não pode dormir no barulho, né? A gente usa esse termo. Comprei lá 10 cotas, 20 cotas, chegou um dividendo bacana e vou manter ali, vou parar, não vou comprar mais cota porque subiu ou porque por outro motivo, né? O interessante é sempre todo mês comprando, não importa a quantidade, né? Todo mês, junto com os dividendos, é sempre importante, mesmo que o valor da cota aumente, se você puder, o interessante é comprando para aumentar o valor dos dividendos, né? Para se proteger. É verdade. Se por acaso a cota cair muito, né? Em um mês caiu 3, 4%, isso pode assustar, você vai querer vender. E lembra que vendendo dividendo, vendendo as cotas não é tão interessante, né? Porque talvez você perca a próxima participação dos dividendos no mês seguinte. E se você precisar muito da grana e tiver que vender, e se tiver com lucro, você vai sofrer aí com o imposto, né? Então tem que tomar cuidado, o que ocorre um pouco diferente com as ações. Então esse é um dos poréns dos fundos imobiliários, mas a tendência é sempre, quanto mais cota você puder comprar, faça. Então a gente tem aí dois pontos importantes com relação aos dividendos. Ao receber dividendos e investir nesses tipos de ativo, ações ou fundos imobiliários, ao receber mensalmente ali de forma recorrente, dependendo do tipo de ativo, eu tenho calma para tomada de decisões. Se eu realmente quero continuar com aquele fundo ou se eu quero vendê-lo. Então eu tenho um tempo para pensar.
E uma outra questão é, dependendo da quantidade que eu tenho, um segundo ponto é, eu posso pegar esse dinheiro que eu recebo, não sei quanto eu recebo, se eu recebo 100, 500, cheguei ao ponto de ter R$ 1.000 no salário mínimo, eu posso escolher o que investir. Lembra que eu falei renda variável? Isso está desvalorizado e eu recebi dividendos, pode ser uma oportunidade de eu comprar ativos novos ou reforçar a minha posição no fundo imobiliário. Por quê? Se eu estou recebendo mensalmente os dividendos e aquele fundo imobiliário que eu tenho e que eu entendo ser atrativo, forte, sólido, só que custava 10 e agora está custando 7 e eu vou comprar 10 cotas, eu não vou pagar R$ 100, eu vou pagar 70. Então eu posso diminuir meu preço médio, como eu posso aumentar a quantidade de cotas que eu posso comprar com esses dividendos. E a gente tem que aproveitar a onda, né? Talvez eles não voltem a falar disso esse ano, que é a taxação dos dividendos, né? Por isso que é tão atrativo os fundos imobiliários. Você está recebendo lá o valor todo mês e o governo, o leão, não aparece por lá para morder um pouco da nossa grana, né? E isso é legal dos dividendos. Não incorre sobre ele o imposto de renda. Então, você vai alugar uma casa, se você como é que chama a empresa que aluga casa? Já esqueci aqui. A imobiliária. A imobiliária, pessoal, acaba esquecendo aqui. Se você aluga uma casa pela imobiliária, se faz tudo de acordo com a lei, você vai pagar o imposto de renda e vai pagar a taxa da imobiliária. Com fundos imobiliários não vai acontecer isso. Nos dividendos você não vai pagar, você vai receber eles livremente. Agora eu saquei! Outro, só para terminar, pessoal, porque assim, uma hora a bolsa vai estar extremamente em alta, bombando, todo mundo interessado, todo mundo falando de fundos imobiliários, você compre esse, compre aquilo. Mas e quando tiver em queda, você vai se desesperar? Essa é a ideia. Os dividendos me ajudam a ter calma para que eu não tome o quê? Decisões erradas. Imagina, caiu, em vez de eu investir mais naquele fundo que eu estudei e entendo ser interessante, eu acabo vendendo e ficando no prejuízo. Pensa simplesmente pensando, se a gente for reduzir a uma casa. Eu tenho uma casa de R$ 200 mil e alguém me oferece 150, 120 mil por ela. Eu vou vender? Não. Minha casa não está alugada? Eu não estou recebendo um aluguel por ela? É mais ou menos por aí. Paciência vai te ajudar muito. Claro que você vai perder dinheiro, eu já perdi dinheiro. Dizem que só aprende a investir em ações e em fundos imobiliários se você perdeu dinheiro, né? É o mesmo para viagens. Você só tem uma experiência de viagem em outro país se você pegar uma infecção alimentar. Então, se você perdeu dinheiro, não é o fim. Você vai aprender com isso. Caiu, levantou, né? Você vai aprender com seus erros, vai aprender novas estratégias. E voltando de novo aqui na questão de comprar cotas todo mês, se você chegar no nível altíssimo, né, de cotas, você ainda pode colocar suas cotas para aluguel, né, para o pessoal que faz trader aí, você recebe o aluguel da cota, né? Você possui a cota, mas aluga e recebe um valor por isso também. Esse é um ponto interessante. Espero, pessoal, que tenha ficado claro a questão da importância dos dividendos, que é receber esse dinheiro de forma recorrente e ser um alívio financeiro, né, para quem pensa em renda passiva. É claro que se você recebe R$ 20 por mês, é pouco, é óbvio que é pouco. 50 é pouco, mas a gente está pensando aqui que os dividendos são justamente importantes para isso. Eu vou ampliando, aumentando a quantidade de cotas, vou receber cada vez mais. Então tem que ter calma, paciência e pensar bem. Se você quer que a gente fale de um fundo imobiliário específico, deixa nos comentários, a gente vai fazer. Beleza? Ficamos por aqui. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau!